Gente, retomando então, os colegas, nosso tema aqui de indenizações no novo CPC, eu até já de antemão vou deixar já meu e-mail aí, que vocês vão ter oportunidade de ler na tela, eduardo@eduardobarbosadv.com.br, porque como os senhores sabem, né, a aula gravada, ela tem uma situação um pouco da questão das perguntas, né? Então eu não vou deixar de suprir as dúvidas que surgirem. Os senhores podem me enviar um e-mail, por esse e-mail que está na tela. Eu, na medida possível, o mais rápido possível, irei responder. Então, eu a todos já faço essa informação. Alguma coisa, alguma parte da palestra que restou alguma dúvida, podem enviar um e-mail que eu vou responder com certeza. Gente, então retomando, eu tinha falado ali, acabado e finalizado ali a questão da prescrição, né? Que basicamente a gente sabe que na prescrição ela tem 3 tipos de prescrição, né? Na questões indenizatórias sempre, né? O acidente de consumo, que acaba sendo aquele mais utilizado, que são 5 anos pelo CDC. Tem a prescrição prevista no Código Civil, que é de 3 anos, né? Aquelas reparações, né? E tem, que eu falo sempre, o Código da Aeronáutica, não muito adotado, mas que tem a previsão para acidente aéreo do ingresso da ação em até 2 anos. Muito embora, volto a frisar, que essa prescrição do Código Aeronáutico, na verdade, ela acaba sendo suprida pelo Código Consumidor, né? Esse Código Aeronáutico é de 1986, o Código é de 90. Na verdade, as relações de acidente aéreo, via de regra, elas são de relações de consumo, né? O passageiro, claro, pode ter a tripulação. Ah, não, mas a tripulação... Não, claro, aí a tripulação também não é, pelo Código Aeronáutico, seria uma relação de trabalho, de acidente de trabalho, né? E aí seria os 2 anos. Só para finalizar esse aspecto da prescrição, perdão. Bom, agora vamos falar rapidinho, assistência judiciária gratuita, que foi também uma inovação que o Código de Processo Civil fez, que realmente achei muito inteligente, uma coisa mais dinâmica. A gente vivia o quê? O que é JZ? Eu vou entrar com a ação, aí, meu cliente não tem condições financeiras para arcar com as custas e despesas. Ah, tá, vamos pegar aqui, faz essa declaração aqui, aquela declaração mais antiga, lá de 1950, que a pessoa declara que não tem condições para arcar com as despesas, né, e custas judiciais, sob pena de comprometer lá a sua renda, etc. Assina aquilo, o juiz vai lá, aí a gente entrava lá com a inicial, né, ou mesmo na questão de réu, aí o juiz vai lá, acata, manda juntar a declaração de comprovante de renda, aquela história toda. Tá, o que mudou isso aí, Eduardo? Mudou sim. Primeiro que essa declaração de punho da parte não precisa mais. Basta o advogado declarar isso em nome da parte. Já é uma bela de uma economia. Certo? 2. A JG ela ficou mais dinâmica. O juiz pode te dar parcialmente, olha, eu vi ali, você fez a inicial, faz aquele capítulo de AJG, né? Você descreve, tem ganhos tal, as custas daria isso, aí o juiz pode achar que você tem parcial, pode dar um parcial deferimento de custas. As custas daria, sei lá, ele botou ação, o valor da causa, que depois eu vou falar, mas botou lá R$1 milhão, as custas daria, sei lá, 8 mil, eu digo que eu não tenho condições, quero a JG, né? Peço a JG, sem precisar da declaração da parte. Aí eu diz, não, eu entendo que a JG 100% não, vou deferir que ele pague 30% dessas custas. Então, nesse exemplo que eu dei, sei lá, falei 5 mil, seria 1.500. Então, dinamizou mais essa questão que era um pouco engessada, essas questões da JG. Ou tem a JG ou não tem a JG. Agora não, você pode ter uma parcial deferimento da JG. Como diz o artigo 99, que está aí na tela, parágrafo 1º, que diz: o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiros, no processo ou recurso. Ou seja, também a JG pode ser pleiteada em várias fases do processo. Parágrafo 1º. Se superveniente a primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado pela petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
Bom, ali aquela parte de exceção de competência, não tem mais a exceção de incidente de AJG, isso não acabou. Isso aí pode ser arguído em fase preliminar da contestação, não suspende mais processo, não tem mais nada disso, certo? E onde é que diz aqui, Eduardo, o parcelamento das despesas processuais? Vamos lá, como eu digo sempre, hoje nós estamos no período de estar com esse código na mão, tem que estar com ele direto na mão. Então assim, artigo 98. A pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça na forma da lei. Artigo 98. Vamos lá para o parágrafo 5º. A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Então, exatamente o que eu vinha falando. Artigo 98, parágrafo 5º. Você pleiteia o 100%, você como autor, mas o juiz pode lhe dar parcial deferimento, conforme o parágrafo 5º, certo? Parágrafo 6º do 98. Conforme o caso, o órgão jurisdicional poderá conceder direito ao parcelamento das despesas que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Também tem isso. O juiz pode, aquelas custas que eu dei o exemplo, R$1 milhão virou 5 mil, o valor da causa 1 milhão virou, tem que pagar 5 mil? Não, faz o seguinte, eu vi que o juiz dá um despacho no sentido de, olha, a meu ver a parte tem condições de arcar com as despesas, porém, claro, não pagamento à vista, sempre se paga à vista custas, né? Agora tem parcelamento de custas judiciais, sim. Pode pagar aí, aqui até nem tem a previsão de quantas vezes, mas pode pagar até em 10 vezes. De repente o juiz entendeu que isso, a parte não tem condição de pagar de uma vez, só os 5 mil no exemplo, mas paga aí, sei lá, 10 de 500. Pode acontecer. Então, o advogado tem que estar preparado para enfrentar uma JG, mas eu acho que isso aí foi um benefício. Sinceramente, isso aí, a meu ver, ficou uma situação mais dinâmica em relação ao que era antes. Não está mais aquele engessamento das custas, né? E nem se perde mais tempo discutindo custas judiciais aí com incidente, suspendendo o processo para ver se a pessoa tem direito a custas gratuitas ou não. Acho que isso aí é uma parte importante que foi superada. Tá, gente? Claro, e aqui prosseguindo, o artigo 337, inciso 13º, diz o quê? Incumbir ao réu, antes de discutir o médico, alegar indevida concessão do benefício de gratuidade na justiça. Na contestação será arguída a preliminar da indevida concessão do benefício. Então, justamente, não tem o incidente, tem na contestação. Aí você bota lá, preliminar, aí bota ali, concessão do AJG. Aí você faz ali, né, a sua arguição para o não deferimento da JG, como era antes, porém não em exceção, mas sim em sede de contestação. E aí depois segue o artigo 100, deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões ou nos casos pedidos supervenientes. Mesma forma, você pode pedir a JG ou na inicial ou mais adiante no processo, né? Uma outra petição dentro do processo, por alguma situação, daqui a pouco nessa crise econômica aí a parte não tem mais condições, e pede lá no decorrer do processo. Da mesma forma, o artigo 100 prevê que a parte contrária vai poder responder no prazo de 15 dias. Gente, agora aqui está realmente uma grande questão, que é o valor da causa pedido de dano moral. Essa aqui é a grande polêmica do novo CPC. Esse aqui realmente é uma situação onde, a meu ver, o legislador foi... difícil até eu adjetivar, sabe, gente? Mas eu acho que, no mínimo, ele foi muito pretensioso até com o advogado. Agora, vejam bem, eu vou lendo os artigos para os senhores aí que estão com o código na mão e depois eu vou fazer um comentário geral. Artigo 291, inciso 5º. O valor da causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Eu vou dizer para vocês, isso aqui é uma tremenda de uma incoerência. O valor da causa será atribuído o valor certo. Vejam bem, o valor da causa será atribuído o valor certo, tudo bem. Ainda não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Isso aqui é de uma contradição inacreditável, né?
Como é que na primeira parte do artigo 291 ele diz que o valor da causa será atribuído o valor certo? E depois ele diz que, mesmo que não tenha conteúdo imediatamente aferível, isso vai ter que ser revogado, gente. Eu estou afim aí de promover aí uma situação aí com outros doutrinadores que, ao meu ver, o 291, inciso 5º, ele é contraditório. Ele não pode dizer que vai atribuir valor certo e, ao mesmo tempo, mesmo que não tenha economicamente aferível. É uma contradição incrível essa aí que está do 291, inciso 5º. Mas vamos prosseguindo. Aí vamos lá para o 292. O valor da causa constará da petição inicial da reconvenção. E será. Estou falando de ação, sempre vejam no foco da ação indenizatória. Não estou falando de outros tipos de ações. Estou falando de ação indenizatória, né? Nesse nosso curso. Na ação indenizatória, inclusive, é fundada em dano moral, o valor pretendido. Vamos lá. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será. Isso que na ação indenizatória, inclusive, é fundada em dano moral o valor pretendido. Querem que a gente fixe o valor de dano moral. E olha só o que acontece se eu não colocar o valor da causa, englobando pedido de dano moral. O artigo 330, parágrafo 1º, inciso 2. A petição inicial será indeferida quando? Parágrafo 1º. Considera-se inepta a petição inicial quando o pedido for indeterminado, ressalvada as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Vejam bem, então daqui a pouco essa petição inicial ela pode ser inepta. Por quê? Porque eu botei um valor indeterminado para o dano moral. Eu estou colocando essa situação, mas eu já vou colocar também, ao meu ver, o remédio que tem disso. Eu estudei muito isso aí, gente. Esse código aí está na gestação aí, já faz aí anos. Mas por último agora, eu confesso que me aprofundei nesse tema. Porque vejam bem a situação que a gente se encontra. Dano moral. Como é que eu vou oferir um valor para dano moral da mãe que perdeu um filho? Eu vou botar numa ação indenizatória. Ela perdeu em um acidente de um parque o filho dela, em uma tragédia horrível. Tudo bem, o dano material já não é fácil fixar, que seria todas as despesas que ele teve, né? No caso, digamos que a vítima, nesse exemplo, que a vítima veio a falecer pós, né? Durante um tratamento ou durante alguns meses, ele ficou no hospital e veio a falecer. Então, os danos materiais seriam todos aqueles danos comprovadamente com as despesas médicas, cirurgias. Também tem aquele dano do valor do prolabore, ou seja, ele ganhava quanto ele ganhava por mês. Aí se ele tem, por exemplo, hoje, para a vida, o homem hoje, a expectativa de vida é 71,8. Digamos que nesse exemplo ele morreu com 40 anos. 71,8 menos 40 dá 31,8. Se ele ganhava 3 mil reais, nesse exemplo, R$1.000 a jurisprudência entende que ele consumiria com ele mesmo. 2 mil ele daria para a família dele. Então seria uma equação matemática o dano material. Aqueles 2 mil, 2/3 do salário, vezes o tempo que falta para finalizar a expectativa de vida. É uma equação matemática. Mais acrescido o quê? Acrescido as despesas médicas, todas as despesas hospitalares que ele teve, que se foram pagas tem que ser ressarcidas e mais esse dano moral. Bom, veja bem, até isso é meio difícil de mensurar. Mas a gente pode, na inicial, botar lá as despesas que advirem do tratamento, a ser, então o juiz pode deferir, mesmo sem precisar o valor. Mas digamos que a gente consiga mensurar no valor do dano material. Muito bem. Como é que eu vou colocar numa inicial a indenização dessa mãe que perdeu o filho? Eu vou dizer, essa mãe eu quero R$1 milhão para ela de dano moral. Como é que eu vou colocar isso numa ação? Isso vai me gerar, vocês sabem, né? Gerar uma consequência terrível. Porque se o juiz não me der R$1 milhão, como é que faz? Eu vou pagar as custas disso também, né? Lógico. O dano material e mais o moral, pagando custas para isso. E se o juiz entender que não deu R$1 milhão, ele vai me condenar. Eu vou ter que pagar honorários advocatícios para a diferença. Se ele me deu 500 mil de dano moral, eu vou pagar honorários advocatícios sobre 500 mil para outra parte. Agora eu vou perguntar para vocês. Nem no tribunal, nem tribunal estadual, nem no STJ, ninguém tem definição de dano moral, valor certo. Cada valor é um caso próprio, tantos casos que a gente tem. Inúmeros os casos judiciais aí de indenização por dano moral, que o primeiro grau dá 100 mil, o segundo grau dá 300 e o STJ baixa para 150.
O senhor sabe, quem estuda a matéria, e não tem um valor fixo, não existe tabela. Já vi muitas vezes falar tabela de dano moral. Não existe tabela de dano moral. O dano moral, ele vai ser avaliado ao longo da ação. O dano moral, eu não tenho como precisar ele dizer que vai ser o valor. Para esse caso eu quero 1 milhão, mas nem o magistrado não tem esse consenso de indenizações. Há uma divergência grande do valor das indenizações. É imensa divergência, né? Inúmeros casos de acidentes aéreos aí, com indenizações variadas, indenizações por abandono afetivo no direito de família agora, por exemplo. Todo mundo conhece, digamos, quem milita no direito de família, aquele abandono afetivo, aquele 1.150.000, se não me engano, aquele acórdão da ministra Dancy Andrighi, que aquele pai que pagava pensão, mas não visitava a criança não, que já era adulto, mas aí esse adulto entrou com uma ação de indenização contra o pai. Primeiro grau deu improcedente, segundo grau deu 200 e poucos mil no STJ, mandou pagar quase 400 mil. E esse caso? Acidentes de consumo há inúmeros. Tem gente aí dando para a vida humana aí 100 mil reais, tem perda de bagagem de 50 mil. Existem as mais variadas indenizações por dano moral, não existe um valor certo. Como é que o advogado agora vai se obrigar a fixar lá embaixo no final da ação um valor para dano moral? Esse foi um erro grotesco do Código. É simplificar demais a vida de quem vai julgar. É só dizer se eu dou 1 milhão que o advogado pediu ou não dou 1 milhão. Se eu dou 1 milhão, maravilha, vamos para a torcida. Se não dou 1 milhão, eu dou menos e vou mandar esse advogado, essa parte, pagar os honorários da diferença para o advogado da outra parte, e as consequências serão terríveis para todos. Então, gente, isso não tem cabimento. Eu não vou colocar valor de dano moral em petição. Por quê? Porque eu acho que, como eu falei agora, não tem parâmetro para você colocar. Não vão querer eles magistrados, eles embargadores e eles ministros que não conseguem ter um consenso num valor, vai ser nós advogados que vamos colocar por nossa conta um valor ali sujeito a uma interpretação. Então, a meu ver, isso é um grande equívoco. Qual é o resultado disso? Eu tenho um resultado, a meu ver, a solução para isso. Vejam o artigo 324, parágrafo 1º, inciso 2. O pedido deve ser determinado. Tudo bem. Parágrafo 1º. É lícito, porém, formular pedido genérico. Vejam, agora, esse para mim é a solução para nós. É lícito, porém, formular pedido genérico, inciso 2, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou fato. Está aí a resposta. O exemplo que eu dei, a mãe que perdeu o filho. Eu tenho condições de determinar desde logo as consequências? Artigo 944 do Código Civil diz assim, a indenização mede-se pela extensão do dano. Na fase probatória é que eu vou construir com o depoimento dela, com laudos psicológicos, né? A depressão que certamente vai assolar ela, quem não vai ter depressão, quem não vai ter um trauma, um pós-traumático, quem não vai ter isso? Medindo isso através da fase probatória, com as testemunhas, com o depoimento pessoal, é o que eu vou avaliar até que ponto foi esse dano. Embora tenha o dano ré Y, né? O dano moral ré Y, que todo mundo sabe que é aquele dano que já tem. Eu não preciso provar que a mãe que perdeu o filho está sofrendo. Evidente que eu não preciso. Mas eu preciso sim ver a extensão do dano. Até que ponto? Até que ponto? Até que ponto ela toma medicação para dormir? Até que ponto ela não sai de casa? Até que ponto ela não consegue nem ir trabalhar? Isso eu só vou conseguir construir isso durante... O processo se presta para isso. O processo não é um toma lá da cá. O processo é, como eu digo sempre, é uma construção. Essa construção vai ser avaliada por um juiz, vai ter um promotor, vai ter o contraditório da parte adversa. Como é que eu vou largar lá no começo, mensurando o valor, se ao longo do processo é que eu vou provar? Então, gente, isso é um erro e eu tenho a convicção que a solução do erro está no artigo 324, parágrafo 1º, inciso 2, que vai nos possibilitar superar isso, arguir ele e não colocar o valor do dano moral. Eduardo, você está fazendo apologia para não botar? Não, estou fazendo sim. Estou fazendo que na minha interpretação não consigo colocar dano moral aí, valor de dano moral, para nenhum caso, aliás. Nem de morte, nem de outros tipos de dano. Meu Deus, não tem como, né, gente? A gente tem decisões, eu poderia inundar vocês aqui de decisões aí, as mais diversas. Valores
Os mais... Agora estamos falando de estupro. O país todo está, digamos assim, chocado com esse estupro. Então eu vou contar para vocês. Até eu escrevi um artigo que já saiu publicado aí em alguns sites aí. O senhor sabe que o estupro... Vamos lá. Tem um cirurgião no Rio, evidente que eu não vou dizer o nome, um cirurgião plástico famoso no Rio de Janeiro, que ele estuprou a paciente dele. E a paciente, o marido ia lá várias vezes com ela para fazer uma cirurgia. Num momento, num dia, não é aquele que saiu, que está preso, viu? Não é aquele, é um outro. Num dia aí, que o marido não conseguiu ir, ele dopou a paciente, a mulher, e a estuprou. A mulher, vítima, e o marido entraram com a ação indenizatória lá no Rio de Janeiro. Sabe quanto deu a indenização? A vítima, essa mulher, 300 mil reais de indenização por dano moral, fora o material. Sabe esse marido? 200 mil reais. Aí vocês vão me dizer, isso é um caso. Não quer dizer que isso eu vou levar para os outros, claro que não. É evidente que a gente, se serve para a gente na inicial, a gente vai jogar aquela jurisprudência favorável, como qualquer ação. Aquilo que me serve eu coloco, aquilo que não me serve eu não coloco. Mas como é que eu vou mensurar? Essa moça que foi estuprada por 30, por essa quantidade aí, evidentemente que o poder aquisitivo daquelas pessoas é pouco. Se bem que deve ter traficante lá com alguma coisa, né? Mas não tem como mensurar. Ah, o Estado é culpado, vou processar o Estado. O Estado, nesse caso, aí, se ela foi com consentimento para casa, talvez até nem possa virar réu, enfim. Aí também é um caso muito peculiar. Como, aliás, todo caso indenizatório é peculiar, não tem caso igual ao outro. Muito dificilmente. Tem famílias que sofrem de uma maneira, demonstram o sofrimento do outro. Tem outras que não, que por sua vez elas superam mais rapidamente, ou pelo menos exteriorizam isso de uma forma. Então, isso aí só vai ser provado ao longo do processo. Então, eles trataram o processo indenizatório como se fosse uma cobrança de um cheque, como se fosse outro tipo de ação de ciências exatas. Aliás, eu digo, Carla Mandrei já dizia, o direito não é ciências exatas. Não é ciências exatas. Se eu quisesse ciência exata, ia para a engenharia. Então, ali eu tenho que botar um valor, que como é que a gente faz? Bota o valor material, tem o valor material que a gente pode arbitrar, e se coloca, via de regra, a título de dano moral, o valor será arbitrado por Vossa Excelência, assim que se constituem as ações ao longo desse tempo até aqui. Porém, veio essa determinação e agora eu vou ser obrigado a colocar um valor? Eu acho completamente incongruente essa norma. Se eles não sabem que valor dá para dano moral, e também acho, diga-se de passagem, eu também acho que é difícil dar, não tem tabela. Como é que o advogado agora vai colocar esse valor? Esse, na minha opinião, foi o grande erro desse código, desse novo Código de Processo Civil, no que tange as indenizações. Foi uma falha, foi um erro, um equívoco, e pode gerar bastante problemas para nós advogados, com certeza. Principalmente para nós autores de ações indenizatórias, né? Vai nos dar um problema. E, a meu ver, tem que ter a solução também. Na minha leitura, a solução está no próprio Código, no artigo 324, onde diz que, quando não for possível determinar, desde logo as consequências do ato ou fato. Eu não posso determinar. Eu acho que, então, vejam bem esse aspecto. Essa é a grande modificação negativa para nós que trabalhamos com indenizações. Bom, prosseguindo, nós vamos falar um pouquinho agora da contestação. Essas partes da contestação, ela foi resumida. Essa sim é uma vitória. Claro que isso aqui não é só para indenizações, nesse caso aqui, né? A contestação serve para todas as questões do direito aí, regidas pelo novo CPC. Agora tem 4 modalidades de defesa. Desculpa, no CPC 73 eram 4 modalidades de defesa. Você tinha contestação, você tinha reconvenção, você tinha exceção de incompetência relativa e você tinha impugnação ao valor da causa. Vejam bem, era muita defesa, né? 4 modalidades. As 2 últimas, que era exceção de incompetência e impugnação ao valor da causa, já gerava formação de incidentes.
E sendo a exceção de competência, aquela que você diz, você entrou aqui em Brasília com uma ação, aí a outra parte diz que não é Brasília o fórum competente, mas sim em São Paulo, manda para São Paulo, até decidir isso, se é Brasília, se é São Paulo, para tudo e suspende. Agora não. Essas 4 modalidades, tem que estar todas elas existem, mas em preliminares da contestação. Você vai ter a contestação, você vai ter a reconvenção, né? Mas você vai ter como preliminar uma exceção de incompetência e uma impugnação ao valor da causa, em sede de preliminar. Então essa contestação, ela está aqui prevista no artigo 334 e 343 do novo CPC, que os senhores poderão folhear aqui. Vamos lá, gente, o negócio é folhear código, o negócio é estar com o código na mão sempre. Senão a gente vai se perder desse aqui, a gente sem ler, eu já disse para vocês, aqui são 1.700 artigos, se não ler eles aí, pelo menos uns 20 artigos por dia aí, tem que ler mesmo. Aqui vamos lá por 334. Esse 334 que fala da contestação. E o 343, né? Aliás, 343, perdão. 334 eu tinha falado ali da 343. 343 da reconvenção, onde os senhores vão ver que tem ali as preliminares, são 13 preliminares, que o senhor sabe, estão previstas ali agora no artigo 337, e a gente vai começar a discorrer agora rapidamente um pouquinho sobre essas preliminares aí, que são de conhecimento de todos, né? Mas agora vamos falar rapidinho um pouquinho delas. Então, gente, como eu estava falando, a contestação no novo CPC, ela difere do CPC 73, né, como eu chamo, em 4 modalidades, né? O CPC agora, ele tem a contestação ou a reconvenção, e aquelas exceções de incompetência e impugnação ao valor da causa, elas vão estar inseridas como preliminares de contestação. E elas vão estar previstas, né, no artigo 337, né? Eu tinha falado 335, não, 337, né? Todos os seus incisos ali, os senhores vão poder encontrar todas as questões ali previstas na contestação, que a gente vai falar também, escorrer elas rapidinho. Que são essas aqui, né, das preliminares, né? Então vamos lá. Artigo 337. Cumpre ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Aí a gente sabe que são 13 preliminares. Diga-se de passagem, as preliminares são as mesmas, né? Lógico, né? Não tem nenhum conceito novo ou alguma definição nova. Obviamente que essas são as mesmas. Elas, claro, se dividem-se em peremptórias ou dilatórias. As peremptórias são aquelas que acarretam a extinção do processo sem resolução do mérito, né? E as dilatórias, como está aí na lâmina, é aquela que acarreta diferentes extinção que o juiz seja prevento, como por exemplo no acolhimento preliminar de conexão ou de alteração do valor da causa, né? Ela acaba só modificando essa direção. E as mais usadas, gente, estão previstas também no 337, que são aquelas incompetências relativa ou absoluta, prevista no artigo 337, inciso 2, a incorreção do valor da causa, o artigo 337, inciso 3, a inépcia do valor da petição inicial, o artigo 337, inciso 4, a coisa julgada, o 337, inciso 7, a conexão, 337, inciso 8, a convenção de arbitragem, é o artigo 337, inciso 10, a ausência de legitimidade ou de interesse processual, que é o 337, inciso 11, e a indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça, que está no 337, inciso 13. Vejam que elas... contestação, então, é o artigo 337, resumindo, né? Desculpe, não tem mais aquelas duas exceções de incompetência ou de benefício da justiça gratuita. Elas serão partícipes da contestação em sede preliminar, certo? Gente, falando também de uma inovação, né?
Vejam bem que a nossa aula aqui, nosso curso aqui, ele visa o quê? Ele visa basicamente você, advogado, que está enfrentando essa dificuldade aí do novo CPC, e não pensem que tudo é definitivo. Faça assim uma pausa aqui para a gente conversar um pouco, que aqui nós somos a Escola Nacional de Advocacia, nós estamos voltados ao advogado. E a gente quer as práticas forenses, aquela situação do dia a dia, né? Principalmente essa, que resolva, que ajude a solucionar o problema do dia a dia, né? E não estamos aqui para fazer grandes doutrinas acadêmicas e procurar aí, né? Poderia aqui fazer inúmeras citações, enfim. Nossa questão é prática, é tentar resolver os problemas que o novo CPC, até pela sua novidade, apresenta. Uma outra novidade do novo CPC, gente, ônus da prova. O ônus da prova, ele está onde? Vamos lá, gente, artigo 373. Artigo 373. Diz o quê? O ônus da prova incumbe. Parágrafo 1º. Está aqui. Vou ler para vocês para depois a gente falar um pouquinho a respeito. Nos casos previstos em lei ou diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Bom, essa visão do Código de Processo Civil, na verdade, ela vem da norma consumerista, né? Os senhores sabem que aquele artigo clássico ali do novo Código do Consumidor, né, que previa a inversão do ônus da prova. Agora, o artigo 373, parágrafo 1º, permite que o magistrado inverta o ônus da prova. Ou, digamos assim, não inverter o ônus da prova do Código do Consumidor, né? Distribua de modo diverso o ônus da prova nas ações. E não apenas naquelas que versam sobre relações de consumo, é lógico. Ou seja, daqui a pouco eu entro com uma inicial, vamos lá. Eu tenho aí contra uma empresa grande, uma multinacional de refrigerante, que eu fui lá, abri até tenho esse caso, abri um refrigerante, explodiu a tampa e tal, a pessoa ficou cega do olho, deu problema. Eu tenho que fazer prova. E eu vou estar numa situação aí mais difícil, né, o ônus da prova, se ficar para mim, vai ficar terrível, né? Eu contra um gigante de uma multinacional, de uma empresa, o que eu faço? Agora o Código Civil, no 373, parágrafo 1º, permite a inversão do ônus da prova. Não que o juiz até não pudesse inverter. Eu tenho caso de direito de família, de paternidade e inversão do ônus da prova. Dependendo das circunstâncias que apresentou a juíza. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma situação de uma paternidade onde se descobriu um vídeo da aniversário de 1 ano da criança, e esse filho estava registrado o nome do pai, só que quem teve no pai não era o pai da certidão, era o pai biológico. E aí se conseguiu essa filmagem, se conseguiu esse vídeo desse aniversário, onde a mãe com o filho no colo chama aquele lá de pai, sendo que quem estava registrado lá na certidão está vivo, só que está em outro local. Entramos com uma ação, anulação de registro, baseado na prova do vídeo. E a juíza corajosa mandou inverter o ônus da prova. E, diante da prova inequívoca do vídeo, a genitora tem que provar que aquele cidadão que ela mesma chamou de pai não é o pai da criança. Não é eu provar que, devido à prova inequívoca do vídeo, gravação de 1 ano, a mãe com o filho no colo, chama aquele cidadão de pai. Vai ver aquele cidadão que veio, aparece no vídeo, não é o pai na certidão, é outro. Então isso faz a juíza, nem invocou o CPC novo,
que era antes, ela inverteu o ônus da prova. E agora o Código de Processo Civil prevê claramente que essa dinâmica da inversão do ônus da prova pode ser efetuada. Né? E eu acho que essa é a distribuição, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Tem fundado no princípio da igualdade, da isonomia, atribuindo o ônus da prova a quem puder suportá-lo. Então, se ela entender que aquela parte é mais tecnicamente mais privilegiada, ela vai inverter o ônus da prova. E pode ser pedido no inicial baseado nisso. Não é mais invocando por analogia, Código do Consumidor, artigo 6º, inciso 8º, não. E é o que diz o artigo 373, que diz assim: o ônus da prova incumbe, inciso 1, ao autor quando ao fato constitutivo de seu direito, ao réu quando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e no parágrafo 1º, nos casos previstos em lei ou diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade da obtenção da prova de fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de desincumbir o ônus que lhe foi atribuído. Sempre tem que dar vista das partes das decisões. A decisão prevista no artigo, e aliás, dessa decisão aqui do ônus da prova vai poder ser agravada. Aqueles casos do artigo 1015, pode ser agravado. E parágrafo segundo do artigo 373. A decisão prevista no parágrafo 1º desse artigo não pode gerar situação em que a desincumbência de encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Parágrafo 3º. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando 1. Recair sobre o direito indisponível da parte, 2. Tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Ou parágrafo 4º. A convenção de que trata o parágrafo 3º poderá ser celebrada antes ou durante o processo. Então, gente, essa é também uma novidade, uma inovação, que fala da inversão do ônus da prova, só que vai ter que ser caso a caso também, essa distribuição, né? O modo diverso do ônus da prova, né? Ela vai ter que ser pedida e vai ser caso a caso, onde se veja, até gente já desenvolvendo a questão até da hipossuficiência financeira, né? Quando também os custos da prova, da produção da prova sejam incabíveis para a parte arcar, embora não esteja com a JG, ela pode sim requerer que esses custos aí sejam arcados. Isso é importante. Esses custos sejam arcados financeiros para a produção dessa prova pela parte adversa. Já vimos aí, eu já estudei um pouco isso, a meu ver é possível também a inversão do ônus da prova financeira, hipossuficiência, não só técnica como financeira. Claro que isso não está definido em artigo nenhum, digamos que a meu ver, é uma presunção. E agora, amigos, já chegando perto do nosso fim, a grande mudança também, né? Eu falei em grandes mudanças, falei de dano moral, como mudou, né? Vocês viram? Aquele valor da causa. Eu poderia citar o ônus da prova. É importante o ônus da prova. É que eu considero que isso muitas vezes se conseguia por analogia, mas foi bom ter o ônus da prova, foi bom. Se o valor fixado para dano moral for ruim, o ônus da prova foi bom. E agora, eu digo assim, em colunas, né, em tópicos fortes, a terceira grande modificação do novo CPC em termos de indenizações é a criação dessa audiência de tentativa de conciliação ou de exceção de mediação. Prevista onde? Vamos lá no nosso código. Artigo 334. Ele prevê, o 334, essa inovação. Muita gente diz, claro, e eu também concordo, o código é para ser... ele tem um grande baluarte, que é a mediação. Esse código quer que a gente procure, como eu falei lá atrás no início do nosso curso, ele quer que a gente procure o acordo, a mediação. Ele não quer que a gente vá para a justiça. Como eu falei, na justiça já hoje, o Brasil tem mais de 100 milhões de processos. Praticamente para cada 2 habitantes do Brasil existe um processo. E as coisas não pensam que com isso se soluciona. Não, a justiça não é a solução. Não é. É um caminho, às vezes único, mas não é que seja a solução.
E o código, nessa visão, e ao meu ver, correto, ele fez o seguinte, gente, antes de citar a parte adversa, eu vou fazer uma tentativa de audiência, uma audiência tentativa de conciliação ou mediação. Muito embora, e está aqui na lâmina para os senhores verem, o CPC já dizia que o juiz podia falar de mediação. Vejam só, o CPC lá de 1973, no seu artigo 25, inciso 4º, dizia o seguinte: compete ao juiz tentar a qualquer tempo conciliar as partes. O juiz lá dessa lei de 73 já podia invocar isso aqui para fazer uma audiência quando ele quisesse, quando ele bem entendesse. É claro que o espírito não é agora de forçar acordos, forçar mediações, mas ele podia. E ele tinha previsão legal para isso. E só para não passar batido, lá no artigo 3º do Código de Processo Civil, o nosso 2015, diz assim, artigo 3º, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito. Parágrafo 3º, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então, lá no começo desse código, lá no seu artigo 3º, lá no seu artigo 3º, no seu parágrafo 3º, já prevê que a conciliação e a mediação e outros métodos, e quando se fala em outros métodos, o que quer dizer isso aí, Eduardo? Muita gente, eu já fiz, se os senhores tiverem a oportunidade de falar de constelação familiar para tentar resolver conflitos familiares através de constelação. É uma prática sendo adotada muito em São Paulo, que aí mereceria, quem sabe, um curso só sobre isso. Mas é adotada por um juiz na Bahia, né, com muito sucesso. Constelação. Procurem se informar, principalmente para quem, embora também tem questões empresariais, mas quem mexe com direito de família. Então, lá no começo do nosso código, artigo 3º, parágrafo 3º, já fala em mediação. O que é essa audiência, então, gente? O que é essa audiência? Vamos finalizando já, de conciliação e mediação. Bom, o artigo 334 prevê a audiência, diz assim: se a petição inicial preencher os requisitos essenciais, não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser o citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Depois eu falo. Parágrafo 1º. O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto nesse código, bem como as disposições da Lei de Organização Judiciária. Parágrafo 2º. Poderá mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 meses da data da realização da primeira sessão, desde que necessária a composição das partes. Parágrafo 3º. A intimação do autor para a audiência será feita à pessoa de seu advogado. 4º, a audiência não será realizada. Bom, antes de entrar no 4º, o que eu quero dizer? Antes de sair a citação, já vai ter a audiência. O juiz recebeu a nossa inicial, ele já vai marcar a audiência. Pela lei, teria que ser em até 30 dias. Eu duvido que o judiciário vai encontrar pauta de 30 dias. Não tem pauta de 30 dias. É muito difícil. Hoje, se você entrar com uma ação, a audiência vai lá para 3 meses, 4 meses, há lugares aí 6 meses. Mas a lei diz que tem que ser em até 30 dias. Eu entrei com o inicial, o juiz marca a audiência. Nem cita. A citação vai na pessoa do advogado. Mas como é que vai citar, Eduardo? Não, lembra? Pelo CPC eu tenho que entrar com a inicial, quando eu falei no início do nosso curso, já com o e-mail da outra parte. Eu tenho que botar o e-mail do meu adversário, o e-mail tem que estar ali na inicial. E através dessa informação é que vai ser citado ele, para ir na audiência. Tá. Aí a audiência, vamos lá, 30 dias. Eu tenho que botar na inicial que eu quero a audiência. Já falei. Que eu quero ter a tentativa, né? Eu até posso botar que eu não quero. O que seria um erro, mas já falei, porque, ao meu ver, isso é uma leitura bem de advogado. Eu acho que se o código está incitando, está invocando, provocando a conciliação, a mediação, o acordo, sentar numa mesa e conversar, você vai dizer que você está com a ação e você não quer isso, certamente você vai criar alguma antipatia para o juiz. Alguma, sabe aquela rejeiçãozinha, assim, aquele olhar negativo? Então vamos jogar de acordo com as regras. Aí você coloca, aí a audiência vai ser marcada. Ah, tá, e por que mediação ou conciliação?
O código diz que mediador é para aquele que já conhece as partes anteriormente. É quando as partes já se conhecem. Muitas questões de família, separações e questões de família, aí o juiz vai nomear um mediador. Porque, segundo o código, mediador é para tentar compor situações, relações onde as partes já se conheciam antes desse processo. O conciliador é para as partes que não se conheciam antes do ingresso da ação. Só para esclarecer. Vamos lá onde é que eu parei. Parágrafo 3º. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. 4º. A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse, aquilo que eu falei. Mas se eu, como autor, pedir, aí o réu não quiser, vai ter. E vice-versa. O réu pode também, depois da contestação, dizer que quer audiência, se o autor não quiser, pode ter uma audiência só entre o juiz e uma das partes. Nos casos também quando não se admitir a autocomposição. Parágrafo 5º. O autor deve indicar na petição inicial seu desinteresse, aquilo que eu falei agora há pouco, na autocomposição, e o réu deverá fazer por petição apresentada em 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. Parágrafo 6º. Havendo os litisconsórcios, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsórcios. Parágrafo 7º. A audiência de conciliação de mediação poderá realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. Isso aqui, né, como a gente está vivendo aí o processo judicial eletrônico, a audiência por meio eletrônico é uma coisa um pouco futurista. O parágrafo 8º. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório de dignidade de justiça. Esse será sancionado com multa de até 2%. Então, gente, não justificar, vai levar multa de 2% do valor da causa ou da vantagem econômica pretendida. Então, se você não for, tem que justificar. A parte não tem que justificar. Parágrafo 9º. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. A parte poderá constituir representante por meio de procuração específica com poderes para negociar e transugir. A parte não vai. O procurador aí, com poderes específicos pode representá-lo. Eu entendo que está suprido a presença da parte. Tem que ir. Mas se ela puder os poderes específicos lá, a finalidade, transigir, acordar na audiência de conciliação, a meu ver, está suprido. Como eu digo, esse código não está nada assim tão claro, tão devido. Ele começou agora, gente, dia 18 de março. Muitas coisas vão surgir, muitas dúvidas, nem os magistrados têm conhecimento aí profundo. Então, muita coisa a gente está falando, instruindo, mas com o andar das coisas, o andar da carruagem vai acertando aí as melancias, né? Então, isso poderá ter, de repente, aí um novo desenlace. Parágrafo 11º. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. Aquilo que eu falei, a pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos. Isso aí também é um regimento quase interno. E assim diz que não correrá tentativa de conciliação ou sessão de mediação quando? Claro, quando o juiz indeferir a inicial, né? Se o juiz rejeitar liminarmente o pedido, artigo 332, se ambas as partes manifestarem desinteresse na autocomposição, o autor da petição denunciou o réu até os dias da data da realização da audiência. E se o juiz verificar que a causa não versa sobre direito que admita a autocomposição, tipo um direito indisponível. Aí, como nas ações propostas contra as pessoas jurídicas, claro, você vai entrar contra o governo, contra o município e tal, você não terá a oportunidade dessa audiência. Essa técnica a ser adotada está prevista no artigo 165. É claro que os tribunais terão que criar aí, vai ter concursos aí para mediador, com certeza, vão ter que criar centros jurídicos de solução de conflitos, né? Porque daqui a pouco vai entrar essa ação, se for para mediação, o juiz vai mandar para um centro, que eles chamam aqui centro judiciário, de solução de conflitos, né? Para o mediador tentar solucionar. Necessariamente só vai precisar ser na presença do juiz, né? E aqui diz o regulamento da composição e organizações do centro serão definidos pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. O conciliador que atuará preferencialmente nos casos, aquilo que eu falei lá atrás, em que não houver vínculo anterior, poderá sugerir soluções para litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. O mediador, parágrafo 3º, que atuará preferencialmente nos casos que houver vínculo anterior. É mediador quando tiver um vínculo, principalmente casos de família, homem e mulher separam, é mediador. Agora, gente, chegando ao final, as próximas lâminas eu separei para os senhores
todas as súmulas que existem do STF e do STJ sobre mediação. Eu vou passando elas aqui, ó, os senhores podem ver, ó, súmulas do STF, tem aqui a número 35, a 151, a 188. Essa parte, quem quiser, eu posso mandar essas súmulas, tá, gente? Aqui, por exemplo, tem a 35, a 151, a 188, a 229, eu não vou ler elas porque elas estão disponíveis aos senhores, né? Tem a súmula 229, a 261, a 314, né? Eu separei para os senhores súmulas do STF e do STJ, todas elas que versam sobre indenizações. Os senhores podem anotar, copiar e segue a 341, a 492, a 562. E agora as súmulas do STJ. Está ali, ó, a 37, a 39, a 43, a 54. De repente deixar um pouquinho mais para os senhores anotarem, hein? Também o meu e-mail, como vocês sabem, vai estar ao final, eu já falei, eduardo@eduardobarbosa.adv.com.br. Os senhores também, assim como as perguntas, Eduardo, me manda aquela súmula, não consegui anotar direito ali, pode, eu mando. E assim vai, ó. Súmulas agora do STJ, a 89, a 101, a 106. É bastante súmula, gente. Não é pouca coisa. Eu acho que é importante o advogado que atua nessa área também, lógico, ter isso bem presente. As súmulas que tratam dessa matéria, 130, 132, 143, é bastante. A 145, a 186, a 194. Está concentrado aí na tela. A 326, a 362, a 370, a 385, tá tudo isso super atualizado, viu, gente? Até agora, praticamente, acho que não tem nenhuma súmula que trate de indenizações está fora disso aqui. Aqui, ó, súmula 387, 388, 402, 403. Tá aí na tela para vocês. A 404, 420, 426. 465, assim a gente vai embora. 465, 474, são mais de 30 súmulas, gente. Isso aqui eu separei aí, mais de 30. A 475, a 532 e por último a 537. E com isso, gente, eu entendo que finalizamos aqui esse curso de indenizações no novo CPC. Tentamos abordar o mais sucintamente, embora aí foi extenso. Eu estou à disposição de vocês. Fico muito honrado aí com a presença de todos assistindo esse vídeo aqui disponibilizado pela Escola Nacional da Advocacia, ao qual a gente integra com muita honra com o seu conselho consultivo. Meu e-mail está aí na tela e eu fico à disposição de vocês aí para questionamentos via e-mail. Foi um prazer e muito obrigado.